Ouroboros é uma história que pode ser apresentada como um encontro do clima, suspense e perigo da viagem espacial do filme Alien com um desfecho trágico e chocante do clássico conto, ganhador do prêmio Hugo, Não Tenho Boca e Preciso Gritar. Uma combinação de viagem espacial e anomalias no espaço-tempo que são conduzidas e apresentadas através do drama pessoal do protagonista, filosofias e viagens pelos dilemas sórdidos da humanidade e o misterioso perigo que cerca o protagonista e o deixa, a cada página, mais e mais cercado. A história começa com um despertar doloroso de seu protagonista. Ele é um tripulante da nave Ouroboros, uma arca espacial que carrega cerca de 300 mil pessoas em uma missão de colonizar um planeta a milhares de anos-luz da velha Terra, pensando em povoar o outro lado da galáxia e assim estender a vida da humanidade ad infinito. A VIG Industriais, empresa que financiou a empreitada, teve essa ousada ideia na cúpula das Nações Expansionistas do Sul, um conglomerado de nações e empresas com o poder de um país que aderiram à ideia de salvar a humanidade a partir da colonização do cosmos. Com seu diploma de engenheiro, o protagonista teve a felicidade de ser um dos escolhidos para participar da viagem, mas ele terminaria essa jornada como escolhido para um dos destinos mais tristes que alguém já teve notícia. De tempos em tempos, os sistemas da nave sorteavam um ser humano para servir como vigia de todos os processos da viagem, e chegou a vez do protagonista da história. Logo que abriu seus olhos, depois do sono criogênico, ele conheceu Pan, a inteligência artificial que controla toda a viagem e a missão, e ainda enquanto passava por este doloroso processo de despertar, ele já percebeu que sua vigília não seria tranquila, porque havia um corpo completamente dilacerado, esparramado bem ao lado de sua câmera. Um assassinato brutal aconteceu na nave, e a vítima, que encarava o homem recém-desperto com o que sobrou de seus olhos, parecia ser um conhecido, mas suas memórias ainda estavam turvas, e tudo estava confuso demais. Logo que viu o corpo esparramado pelo chão, um dos tantos droids que cuidavam da viagem injetou um tranquilizante no vigia, que perdeu a consciência e acordou tempos depois na enfermagem. Quando acordou, ele foi convencido por Pan que a lembrança do corpo dilacerado que o encarava não passou de um sonho, e ele deveria seguir tranquilamente seus protocolos de vigia. O processo de despertar deixava algumas sequelas temporárias no corpo e na mente, mas com ele tudo parecia pior. Seu estado de saúde estava fora de qualquer protocolo e nem Pan conseguia entender o motivo. Seu turno deveria ser tranquilo e monótono, e até mesmo desnecessário, mas a cada página, aquele homem descobre que as coisas na nave não estão como deveriam estar. Aquela grande arca carregava diversos ovos e embriões de animais, que estavam sendo enviados para preencherem o ecossistema dos novos planetas encontrados. Mas de repente, o vigia viu muitos desses animais caminhando pela arca, e eles não apenas estavam em sua forma adulta, o que não deveria ser possível, como eles carregavam anomalias estranhas em si mesmos. E quando ele tentava acessar as informações para entender o que estava acontecendo, Pan não conseguiu acesso. Era como se alguém tivesse apagado boa parte de seu histórico. Presos nessa situação, a IA revelou ao vigia que os criadores da nave deixaram diversas chaves escondidas por ela, propositalmente colocadas em lugares muito perigosos e difíceis de acessar. Essas chaves, que precisavam ser acessadas manualmente, forneciam a ele todas as informações que agora estavam ocultas e poderiam ajudá-lo a entender a insanidade que o cercava. Sem escolha e percebendo claramente o quanto sua vida e a missão como um todo estavam em perigo, ele se jogou de cabeça na tentativa de encontrar aquelas chaves e acessar as informações que, por algum motivo, estavam escondidas, até mesmo de Pan. E enquanto escalava ou mergulhava pelos lugares mais inóspitos daquela nave, seu caminho novamente se cruzou com criaturas cada vez mais bizarras, como máquinas que pareciam uma costura macabra de diferentes droids que trabalhavam na nave, monstros robóticos que vinham atacá-lo de forma feroz e sem motivo algum. Ele precisou enfrentar e lutar contra estes seres, e percebeu que todos tinham algo em comum. Tanto as máquinas quanto os animais possuíam uma estranha natureza de regeneração. Qualquer parte sua que fosse arrancada renascia instantaneamente, como que por mágica, sem a menor explicação, e toda a situação à sua volta fazia cada vez menos sentido para ele. Mal sabia aquele homem que tudo ficaria pior. Sem escolha, seguindo em frente com sua missão de sobrevivência, tentando entender o que estava acontecendo, o vigia descobriu que 100% das câmeras daquela nave estavam sendo usadas, inclusive a câmera dele. Mas como isso seria possível se ele estava ali fora? Quem estava usando a sua câmera? E, se todas elas estavam cheias, de onde foi que ele acordou? Todas essas perguntas eram acompanhadas de memórias que dolorosamente voltavam para sua cabeça, com segredos que ele tentava esconder, mesmo estando sozinho, e torcia para não terem nada a ver com o mistério que rodeava. A cada página, mais perguntas nasciam, e estranhamente, mais fraco o corpo e mente daquele homem ficavam. E caminhando para as páginas finais dessa história, elas revelam que cada minuto da mesma, desde o despertar, fazia parte de um plano que estava sendo colocado em prática. Um plano cruel, mas necessário para salvar a vida dos tripulantes da nave e talvez até mesmo para salvar a raça humana, mas pagando um preço grande por tudo isso: o sacrifício daquele homem. Em um momento da viagem da Ouroboros, que àquela altura já era difícil entender quando, problemas graves surgiram e Pan descobriu que a missão não poderia ser completada, causando não apenas o fracasso da mesma, mas também a morte das centenas de milhares de tripulantes, o que a fez enviar um sinal SOS pedindo ajuda.
Este sinal chamou a atenção de uma criatura alienígena que pairava pelo cosmos, uma espécie de entidade que a humanidade não tem parâmetros para descrever com propriedade. Essa criatura foi de encontro à nave, que a mesma viu como presa, e ali começou o seu processo particular de sobrevivência. A natureza peculiar dessa criatura criava pequenas fissuras no que chamamos de espaço-tempo, causando anomalias que faziam o tempo ficar preso em ciclos, passado, presente e futuro, que se reconectava com o passado, e assim essas fissuras se manifestavam de diferentes formas, cada uma mais complexa do que a outra para a compreensão limitada do homem. Não muito diferente dos seres humanos, os instintos daquele ser procuravam ferozmente por alimento e hospedeiros para que pudesse manifestar o seu processo peculiar de sobrevivência. Neste processo, ela encontrava um hospedeiro a quem devoraria de dentro para fora, e todo o entorno seria entrelaçado por sua natureza, formando um looping temporal. Quando seu hospedeiro estivesse totalmente devorado, o ciclo temporal reiniciaria, fazendo o hospedeiro voltar a ficar inteiro, e o processo de alimentação começaria de novo. Enquanto isso, todo o entorno também ficaria preso naquele ciclo eternamente. Desde que chegou na nave, essa criatura procurou pelo que podemos chamar de hospedeiro ideal. Ela tentou com diferentes animais, que fez crescer os ovos e embriões até conseguir infectá-los, num processo que para o ser humano mais parecia uma possessão. Então ela devoraria seu hospedeiro enquanto tentava criar esse loop infinito que permitiria que o alimento nunca acabasse. Seu processo falhou com os animais, e com as máquinas também. Ela tentou infectá-los e se hospedar, deixando um rastro de seres macabros com sua natureza alterada pela natureza da criatura, agora com a capacidade de se regenerarem infinitamente. Toda a cobaia deixada para trás vagava por aí como um ser corrompido e degenerado. Quando Pan percebeu a presença da criatura, sua programação a levou a proteger os tripulantes. Porém, como a nave não conseguiria chegar ao seu destino, dados os problemas que, a princípio, fizeram Pan emitir o SOS que chamou a atenção da criatura, Pan se viu em um grande dilema. A criatura a convenceu que, ao ajudá-la a criar um ciclo infinito com o looping temporal que buscava para se alimentar perpetuamente de seu hospedeiro, o tempo não avançaria, portanto, os problemas da nave não evoluiriam, e presos naquele looping, a vida de seus tripulantes não apenas seria preservada, como eles sobreviveriam para sempre dentro desse looping infinito. Pan entendeu a ajuda àquela criatura como o cumprimento possível de sua programação, dada as circunstâncias. O problema, que logo se revelaria, é que o ser humano foi percebido como a criatura mais adequada para servir de hospedeiro, e com os seus protocolos rígidos de proteção à tripulação da nave, como Pan poderia permitir que qualquer um dos integrantes da nave fossem infectados por uma criatura alienígena? Este foi o início dos dilemas de Pan e do sofrimento de muitos tripulantes. Dilemas morais e o conflito de protocolos programados em Pan são parte relevante dessa história, e foi o motivo de tantos vigias terem sido acordados para servirem como hospedeiro à criatura. Eles acordavam e a criatura tentava devorá-los, criando esse looping sem fim, mas os conflitos da programação de Pan não permitiam que eles seguissem em frente, e então a criatura resetava o tempo para instantes antes do sorteio aleatório do novo vigia em uma nova tentativa. Este processo aconteceu de novo e de novo, até que o protagonista dessa história foi escolhido, e ele se mostraria como o hospedeiro perfeito. Por quê? Bem, a partir do seu despertar, em uma jornada que agora você conhece melhor, o protagonista escondia um segredo. Ele não era um tripulante oficial daquela nave. O vigia escolhido daquela vez era um impostor. Todo o drama e insanidade que viveu desde o que acordou o levaram a revelar esse segredo. E quando isso aconteceu, Pan encontrou a brecha que precisava. Afinal, sua programação pedia que ela protegesse os tripulantes, e se, oficialmente, aquele homem não era um tripulante, não havia problema se ele fosse o hospedeiro. Ao final da história, completamente destruído emocionalmente, o protagonista aceita o seu destino, de servir como hospedeiro eterno daquela criatura. O lado positivo desse processo é conter a criatura. Uma vez que essa criatura descobriu a humanidade, graças ao SOS daquela nave, toda a espécie humana estava em perigo, porque a criatura agora conhecia uma nova espécie, possíveis novos hospedeiros, e infectaria tudo e todos que pudesse encontrar, manipulando qualquer coisa que estivesse à sua frente até encontrar o hospedeiro perfeito. Mas quando ela encontrou este hospedeiro, o protagonista dessa história, nada disso seria mais necessário. Aquele looping em que o protagonista entrou prendia a si mesmo, a Pan e todos os tripulantes, dormindo nas câmeras criogênicas, eternamente naquele momento. Mas ela também conteria a criatura e livraria o restante da humanidade e toda a galáxia daquele perigo cósmico. Essa história vai abordar alguns dos piores lados do comportamento e natureza humana, fazendo um espelhamento do comportamento e natureza da inteligência artificial e da criatura alienígena. Desde o primeiro vigia despertado para servir de hospedeiro, os homens e mulheres escolhidos, ao entenderem o que estava acontecendo, se juntaram a Pan e a criatura, tentando pensar em formas de burlar a programação de Pan, a fim de que outro ser humano da nave fosse o escolhido como hospedeiro. De novo, os novos vigias seguiam seus instintos mais primitivos e tentavam empurrar o problema para o vigia seguinte, tentando preservar a si mesmo por várias e várias vezes, num comportamento que não apenas poderia condenar a todos, como poderia condenar toda a sua espécie. Essas páginas vão mostrar como, mesmo a anos-luz de distância e milhares de anos em um futuro distópico, os seres humanos podem ficar presos em loopings de comportamento que os aprisiona, mesmo quando passa a sensação de que estão avançando
transformando, se libertando ou preservando, enquanto indivíduos ou povo. Ao mesmo tempo, foi a quebra do padrão de comportamento que conteve a criatura e preservou nossa espécie. Foi o arco do protagonista lidando com seus demônios internos e se libertando deles, servindo como sacrifício, quebrando o ciclo inteiro de péssimas decisões, que inclusive o levaram até aquela nave como impostor. E isso também quebrou o padrão de comportamento dos demais tripulantes, que tentavam jogar o outro no estômago da criatura, de novo e de novo. Mas é claro que tudo isso teve um preço, e esse preço foi muito alto. O ápice e clímax dessa história, nas páginas finais, nos mostra o protagonista percebendo que ele não estava apenas prestes a iniciar um ciclo eterno, mas que ele já estava vivendo nele. Tudo, desde que acordou, fazia parte desse ciclo, e ele já o tinha vivido incontáveis vezes. O corpo dilacerado que ele viu ao acordar era o seu próprio corpo, os restos mortais deixados pela criatura, após se satisfazer com sua carne e, quem sabe, com sua alma. Ao final da história, ele entende o que aconteceu e é devorado pela criatura de novo. E então, voltamos para o início da história, para um novo ou mesmo despertar. E a cada despertar, ele estava ali, vendo a si mesmo sendo devorado pela criatura. 1, 2, 100, 1000 ou milhões de vezes, de novo e de novo, por toda a eternidade.